Uma outra história aconteceu com uma amiga que conheço há vários anos. E isso aconteceu, acho que em 2012, mais ou menos. Que ela me ligou e com a voz embargada e chorosa, disse que não sabia o que fazer da vida, porque ela tem duas filhas. Uma delas ela tinha uma filha já com 7 anos, se não me engano, e só que ela era mãe solteira, não era casada. E ela continuou falando assim, que a filha dela saiu de casa, arrumou a mala, saiu dizendo que ia morar com outra mulher, porque elas se amavam. E que ela ficasse cuidando da filha dela, que na época tinha mais ou menos esses 7 anos de idade, pois ela, por enquanto, não poderia levá-la junto. E ela falou e chorou por quase 30 minutos ao telefone. Eu apenas ouvia ela comentar e aquela choradeira, até que ela me fez uma pergunta: e agora, Edivaldo, o que eu faço? E quando o pai dela souber, o que será que ele vai fazer? Então ele disse, fiz a seguinte ponderação: você sempre amou suas duas filhas, não é? Ela disse, claro. E você se separou do pai delas e as criou com muito amor, ensinando sempre como serem pessoas boas e honestas, não é mesmo? Ela disse que sim. E esse amor de mãe que você tem por ela, passou porque ela te disse que vai morar com outra mulher? Quando eu mencionei isso, eu senti que aquela respiração, aquele choro que ela tinha, deu uma estancada, parou de repente. Eu perguntei, você está aí? Ela falou, tô. Respondeu, como quem estava pensando. Então, ela me perguntou secamente, mas você está me dizendo que eu tenho que incentivá-la, então? Eu lhe respondi, não, você só precisa entender que é uma opção dela e que você não pode interferir, apenas aceitar a decisão dela. E se você a ama, será que seu sentimento de mãe por ela mudou agora, a partir desse momento? Você não continua com esse amor, com esse mesmo amor de mãe por ela? Pois foi isso que senti quando fiz a pergunta. Seu amor pela sua filha havia passado devido à decisão dela. Tão mais aliviada, ela me disse, puxa vida, é mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Meu coração parece que ficou tão aliviado. Quanto a isso, hoje já fazem praticamente 8 anos que as duas se juntaram e moram até hoje juntas, se dão muito bem. A filha já teve uma passagem, morou com elas, depois preferiu estar com a avó, que a avó estava sempre só, né? Então ela voltou a morar com a avó. A mãe dela no momento está nos Estados Unidos, elas estão nos Estados Unidos, ela aqui, se conversam, e a vida continua. Entendeu? Bem, queridos irmãos, existem homens e mulheres, ou seja, seres humanos do sexo feminino ou masculino, que carregam dentro de si um grande conflito interior, por sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Existem pessoas que desde a adolescência carregam esse conflito interior, por ser uma opção criticada pela sociedade, pois a aceitação da homossexualidade é muito difícil para as pessoas.
a maioria das pessoas, essas crianças com esse sentimento, até na adolescência, elas crescem e inibem este sentimento, se casam, formam famílias, têm filhos, mas a mente foca sempre em direção ao ser humano do mesmo sexo. Isso ocorre devido a essa união, ocorre devido à formação e o direcionamento da sociedade. Nessa palestra, Raul Teixeira diz assim: a sociedade é hipócrita e alienada. Ela suprime toda e qualquer forma de manifestação sexual que se apresenta nos filhos. Desde a adolescência, por que não dizer desde a infância para a adolescência? Vou narrar uma outra história também de uma mãe. Ela tem filhos, ela tem mais de 50 anos, aliás, atingiu 50 anos recentemente de idade. E os filhos, tem filho que já tem praticamente 30 anos, mas há mais de 15 anos que ela convive com uma outra mulher e se dão bem. E com o passar do tempo, como ela disse, era muito... a família nem não aceitava de maneira alguma, mas com o passar do tempo foram vendo que nada poderia ser feito e hoje a família se dá muito bem com elas. Como disse o Raul, existe essa hipocrisia, né? As pessoas da sociedade, as pessoas acabam suprimindo essa sensação, essa atração que tem pelas pessoas do mesmo sexo, porque no julgamento da sociedade é uma coisa que não é normal. No Livro dos Espíritos, na questão 200, Kardec pergunta à espiritualidade: os espíritos têm sexo? A resposta é: não como o entendeis, porque o sexo depende do organismo físico. Existe entre eles amor e simpatia, mas fundados na identidade dos sentimentos. Já na questão 201, pergunta o seguinte: o espírito que animou um corpo de um homem pode, em nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta da espiritualidade é: sim, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. E na questão 202, a pergunta é: quando está na erraticidade, o espírito prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E a espiritualidade responde: isso pouco importa ao espírito, depende das provas que se deve suportar. Aí tem uma observação de Kardec, que diz: os espíritos encarnam como homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferece provas, deveres especiais e é a ocasião de adquirir experiência. Aquele que encarnasse sempre como homem apenas saberia o que sabem os homens,